No programa Justiça para Todos de hoje, nós vamos conversar com o novo presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, Nino Oliveira Toldo. Presidente, é uma satisfação recebê-lo aqui em nosso programa. Satisfação é minha, Samuel. Sempre uma alegria participar do programa e agora, pela primeira vez, como presidente da AJUF. Presidente, o início de gestão já bastante agitado. Recentemente, nós acompanhamos aí o caso do juiz federal Paulo Augusto Moreira Lima, juiz federal em Goiânia, que foi responsável pela Operação Monte Carlo e também pela prisão do contraventor Carlos Augusto Ramos, mais conhecido como Carlinhos Cachoeira, de parte de sua quadrilha. Ele noticiou e notificou ao TRF que vinha sofrendo ameaças veladas, estava preocupado com isso. Como é que a entidade dele, a AJUF, agiu nesse contexto? Tão logo procurado pelo magistrado, a AJUF tomou todas as providências necessárias para a sua segurança. Nós, quando ele veio a Brasília, o acompanhamos ao Conselho Nacional de Justiça. Antes disso, entrei em contato com o Departamento de Polícia Federal, conversei com o corregedor que nos garantiu que toda a segurança, todo o aparato de segurança necessário ao magistrado seria fornecido 24 horas por dia. E também que a avaliação de segurança que havia sido feita do magistrado, do seu cotidiano, seria revista pela Polícia Federal a fim de que essa segurança fosse efetivamente reforçada. A AJUF tem grande preocupação com isso, deu a ele toda a assistência e está dando e dará toda a assistência que ele precisa. É importante deixar claro que qualquer ameaça a juiz é um fato grave, porque uma ameaça a juiz, à magistratura, é uma ameaça à democracia, é uma ameaça à sociedade. Então, nenhuma situação como essa pode ser negligenciada. As ameaças são de diversas formas, são desde um bilhete que é encaminhado no juiz, até uma ameaça, um pacote que se deixa próximo ao juiz, ou uma demonstração de que se sabe onde o juiz mora, uma aproximação ao familiar. Aí essa avaliação do risco dentro da ameaça é feita pela Polícia Federal e sempre com acompanhamento dos tribunais, e a AJUF sempre vai acompanhar isso tudo. Presidente, mas para o juiz tomar uma decisão extrema dessa, de procurar o seu tribunal e até pedir para sair de um caso desse, é porque ele não vê só a condição física dele sofrendo ameaça, ou são outras coisas também que são envolvidas, como muitas vezes a própria família, né? Sim, o juiz avalia. A ameaça, é bom esclarecer, a ameaça ela é subjetiva. O que pode ser uma ameaça para mim, pode não ser para uma outra pessoa. Então o juiz, muitas vezes, até alguma coisa acontece, olha, você precisa ter cuidado e tal, o juiz não se inibe com uma atitude dessas. Mas à medida que isso se torna constante, ou que há uma demonstração clara de, por exemplo, de conhecimento do cotidiano, da rotina do magistrado, aí isso vai se elevando em grau de seriedade. Evidentemente, o juiz, quando percebe que a sua segurança ou de familiar corre efetivamente um risco, aí ele pode pedir a proteção policial sob a forma de escolta. O que é importante, repito, é que um juiz que tenha qualquer sentido de ameaça comunique isso à sua associação, à corregedoria, para que as providências sejam tomadas, porque nenhuma ameaça pode ser negligenciada. Presidente, o senhor foi juiz da área criminal também. Normalmente são esses juízes da área criminal que normalmente sofrem ameaças. Mas me parece que outros juízes também que atuam em varas cíveis também estão passíveis de sofrer ameaça? Sim, por incrível que possa parecer, né, o mais comum das vezes as ameaças ocorrem em relação a juízes criminais. Mas por incrível que possa parecer também em relação a juízes, digamos, não criminais. Por exemplo, já houve casos de juiz até que atua na área previdenciária ter sofrido ameaça porque deu uma decisão num sentido diverso daquele que o segurado gostaria. Então aí o segurado fez ameaças ao magistrado. Há casos de juízes que julgam ações de grande vulto, por exemplo, em ações de improbidade administrativa, e que às vezes
sofre algum tipo de ameaça. Ou seja, não é um caso exclusivo de juízes que atuam na área criminal. Presidente, e qualquer tipo de ameaça tem que ser levada em consideração, até mesmo aquelas que parecem ser apenas uma brincadeira ou um trote, porque no Brasil existem vários casos de juízes federais, juízes estaduais, representantes do Ministério Público que sofreram atentados e muitos perderam a vida, né? Exatamente, por isso é que não se pode negligenciar. Às vezes já ocorreu de uma ameaça ser feita por telefone. A partir da ameaça feita pelo telefone, se verificou de onde originava-se aquela chamada, chegou-se a pessoa e se verificou que era apenas um trote, era uma pessoa fazendo uma brincadeira maldosa. Mas nenhuma, se não fosse, né, não se pode nem dizer, pode ser um trote e não se faz nada. Não, toda ameaça, como eu disse, tem que ser apurada, tem que ser verificada. E aí, quem faz essa análise é a polícia, no caso da Justiça Federal, a Polícia Federal, que é acionada e faz toda a verificação, a cadeia de acontecimentos, e avalia, junto com o magistrado, a situação de risco e o grau de risco que essa ameaça oferece. Presidente, nós vamos fazer uma pequena pausa e daqui a pouco nós retomamos essa conversa. Voltamos logo depois do intervalo, não saia daí. A boa notícia de hoje do programa Caixa Melhor Crédito vai para você, que quer construir, reformar ou modernizar sua casa. Os juros do Construcar baixaram ainda mais e o prazo de pagamento aumentou para até 96 meses. Agora você pode comprar material de construção, armário embutido, cozinha planejada pelo preço à vista e pagar com as melhores taxas e o maior prazo. Vem para o Banco das Melhores Taxas você também. Vem! Nós voltamos a conversar aqui no Justiça para Todos com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Nino Oliveira Toldo. Presidente, nós falamos no bloco anterior sobre a questão das ameaças aos juízes federais. Ameaças também que são sofridas por juízes estaduais, representantes do Ministério Público durante a sua atuação, que muitas vezes desagrada, sobretudo, o crime organizado. O que a JUF tem feito de efetivo para proteger os seus associados, ou seja, proteger a integridade física dos juízes federais? Bem, além daquelas ações que se tomam quando há a ameaça concreta, a JUF em 2007, 5 anos atrás, apresentou à Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados um anteprojeto de lei prevendo algumas medidas que entendia necessárias para a segurança dos magistrados. Esse projeto tramitou, foi aprovado na Câmara com modificações, no Senado sofreu novas modificações, adequações do texto e voltou para a Câmara dos Deputados, onde está hoje. Eu destacaria desse projeto a possibilidade de formação de um órgão colegiado para a tomada de decisões em processos que envolvam crimes praticados por organizações criminosas e essa lei define para os seus efeitos o que vem a ser a organização criminosa. Outro ponto importante desse projeto é a possibilidade de que o próprio tribunal ou os tribunais, a partir de regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e o Ministério Público pelo Conselho Nacional do Ministério Público, possam sistematizar o seu aparato de segurança, os seus agentes de segurança, para fornecer segurança a magistrados. Que hoje existem esses agentes. Que hoje esses agentes já existem. O projeto não propõe criação de cargos, de novos cargos. É apenas a possibilidade de que esses agentes possam ser preparados para fornecer segurança quando a polícia judiciária, no caso a Polícia Federal na Justiça Federal ou a Polícia Civil no caso das Justiças Estaduais, não tenha condições pelo seu efetivo de dar aquela segurança e em vista do risco, do grau de risco do magistrado ou do Ministério Público. Mas esses agentes estão preparados para isso, presidente? E se esse grau de ameaça for real, for realmente muito grande para uma organização criminosa com muito poder? São esses agentes que já atuam hoje na Justiça Federal que vão fazer a segurança dos magistrados, independente desse magistrado de repente estar sendo ameaçado por uma grande organização criminosa, perigosa de fato, são eles que vão dar proteção ao juiz?
Essa é uma muito boa pergunta para esclarecer um ponto. Quem faz a avaliação da segurança, do risco existente, é a Polícia Judiciária. No caso da Justiça Federal, a Polícia Federal. E a obrigação de escolta, a obrigação da segurança é da polícia. Os agentes de segurança, eles vão proceder à segurança do prédio da justiça, do local onde esteja o juiz, no fórum, no seu local de serviço, mas, se necessário uma escolta, essa escolta é feita pela Polícia Federal. Ah, ok. Então quer dizer, nos casos mais graves, a Polícia Federal vai continuar dando esse suporte no caso dos juízes federais e a Polícia Estadual no caso dos juízes estaduais. Sim, é exatamente isso. E outro ponto importante desse projeto que é bom esclarecer é que não há a criação de uma polícia do judiciário. Não é isto. A polícia é a Polícia Federal na Justiça Federal, a Polícia Civil na Justiça Estadual. Esses agentes de segurança têm uma atuação limitada, delimitada pela lei e vai ser regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça. Aproveitando esse esclarecimento, presidente, em relação a esse mesmo projeto, essa questão do colegiado de juízes não fere o princípio do juiz natural e mais, ele não seria talvez uma cópia do que foi feito na Itália para acabar com a máfia, aquela questão do juiz sem rosto? Não, de forma alguma. Não há confusão com o juiz sem rosto. Os juízes são conhecidos, são identificados. O que se propõe é o seguinte: hoje, um juiz sozinho decide qualquer questão. O Ministério Público, por exemplo, quando oferece uma denúncia envolvendo uma organização criminosa, às vezes vem com 3, 4, 5 promotores ou procuradores da República que assinam a denúncia e a oferecem. E aí o juiz sozinho tem que decidir, participar e sempre se apresentando. O que se propõe nesse projeto é que o juiz, diante de uma situação que envolva crime praticado por organização criminosa, ele e o juiz da causa, o juiz natural da causa, pode pedir ao tribunal a formação do órgão colegiado. Aí outros 2 juízes, por sorteio eletrônico, serão então indicados para a formação desse órgão colegiado. E aí as decisões serão sempre subscritas pelos 3 magistrados, e mesmo que haja alguém vencido, vai ser apenas mencionada a decisão com a assinatura dos 3. Então não há juiz sem rosto, não há essa confusão e não se fere o princípio do juiz natural e nem o princípio da identidade física do juiz. Presidente, muitas dessas questões, é óbvio que algumas são objeto de uma mudança legislativa, como o senhor citou esse projeto, mas existem outras questões que interessam diretamente aos magistrados, a atuação desses magistrados, que estão emperradas aí na Lomanda, que está sendo discutida já há muito tempo. Por que não anda essa discussão da lei orgânica da magistratura, da nova lei orgânica da magistratura? Olha, o Supremo Tribunal Federal tem uma comissão para elaborar um projeto de Estatuto da Magistratura, que é o novo nome da antiga Loman. Esse projeto está em discussão lá no Supremo já há bastante tempo. As associações de classe não tiveram acesso a isso, tiveram a oportunidade de oferecer sugestões, a AJUF apresentou suas sugestões, mas este projeto ainda não foi trazido à apreciação para a discussão pelas associações de classe. Então nós temos hoje uma situação tanto anacrônica, porque temos uma lei orgânica da Magistratura Nacional de 1979, que já está defasada, e que tem levado a inúmeros pleitos das associações de classe e que vem tendo aí uma certa resistência na sua apreciação, até porque sempre se invoca a inexistência da previsão na lei orgânica. Mas o que nós pretendemos é que em breve isso venha a ser discutido democraticamente para que a gente possa avançar para uma magistratura moderna e do século XXI. A Lomana trata especificamente dos magistrados. E agora existe a possibilidade da criação de uma lei orgânica para a Justiça Federal. A Justiça Federal não tem uma lei orgânica para delimitar a sua atuação? Tem. A Justiça Federal tem uma lei, a Lei 5.010 de 1966. É uma lei muito antiga, já, portanto, ultrapassada. O que acontece é que sempre se esperou primeiro uma lei orgânica
uma nova lei orgânica, o Estatuto da Magistratura, para depois que viesse uma lei específica da Justiça Federal. O que ocorreu recentemente é que houve uma decisão do Conselho Nacional de Justiça determinando, uma decisão provocada até por 3 magistrados, essa decisão determinou ao Conselho da Justiça Federal que no prazo de 90 dias apresente um projeto de lei orgânica da Justiça Federal. Entendemos que é um prazo curto para um projeto tão grande, que há muitos detalhes nesse projeto, mas a AJUF vai participar da discussão disso. Já manifestei isso no âmbito do Conselho da Justiça Federal e apresentará também, vai ser formada uma comissão para que elabore a sua proposta. A AJUF terá a sua proposta e a encaminhará ao Conselho da Justiça Federal. Presidente, nós vamos interromper rapidamente, vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com essa entrevista com o presidente da Associação dos Juízes Federais, a AJUF, Nino Oliveira Toldo. Não saia daí. A boa notícia de hoje do programa Caixa Melhor Crédito vai para você, que quer construir, reformar ou modernizar sua casa. Os juros do Construcar baixaram ainda mais e o prazo de pagamento aumentou para até 96 meses. Agora você pode comprar material de construção, armário embutido, cozinha planejada pelo preço à vista e pagar com as melhores taxas e o maior prazo. Vem para o Banco das Melhores Taxas você também. Vem! Nós voltamos a conversar aqui no Justiça para Todos com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Nino Oliveira Toldo. Presidente, nós falamos no início do nosso programa que o senhor começou a sua gestão de uma maneira um pouco agitada, com algumas preocupações, mas esse início de gestão também foi marcado por alguns resultados bastante positivos para a carreira, para a magistratura e para a JUF, sobretudo, como, por exemplo, a aprovação da criação das turmas recursais nos juizados especiais federais, que já era uma bandeira antiga da entidade. Isso foi um fator bastante positivo, isso vai refletir positivamente para a sociedade? Sim, nós tivemos a felicidade de ver sancionada a lei que criou cargos nas turmas recursais no primeiro dia da gestão. Espero que essa felicidade se estenda ao longo dos 2 anos com diversos resultados positivos para os associados e para a sociedade. E como esse caso, a criação de cargos nas turmas recursais vai permitir uma melhor estrutura das turmas recursais e com isso que se tenciona é uma maior celeridade no julgamento das causas em segundo grau nos juizados especiais federais. Mas, presidente, falando especificamente dos juizados especiais federais, eles foram criados com o objetivo de ser uma justiça mais rápida, séria, que atendesse principalmente a classe mais baixa da população. E o que aconteceu foi o contrário. Ele começou a ser muito demandado e acabou não sendo mais uma justiça rápida como estava sendo prevista. Com a criação dessas turmas recursais, isso muda de alguma forma? Muda. O juizado passou por alguns momentos. Houve a novidade do juizado, que era a ideia de uma justiça rápida. Houve, como você disse, uma demanda muito grande, o que acabou, de certa forma, inviabilizando. E por quê? Porque no primeiro momento, os juizados não tinham uma estrutura adequada. Ela veio no decorrer do tempo. Depois, os juizados tiveram melhor vazão, porém, houve um grande número de recursos e os recursos eram represados nas turmas recursais. E as turmas recursais eram compostas por juízes voluntários e, em muitos casos, que não se afastavam da sua jurisdição, da sua vara, o que então acumulava serviço. Com a criação desses cargos, o que vai acontecer é que juízes vão ser titulares de cargos de turmas recursais. Ou seja, o juiz vai ter uma situação permanente nas turmas recursais. A tendência é que, com o tempo, haja julgamentos mais rápidos e, com isso, uma vazão melhor dos processos, alcançando aquele objetivo de interesse da sociedade de ter uma justiça rápida e eficaz. Presidente, outra conquista importante, recente, foi a sanção pela presidenta Dilma Rousseff da criação de cargos para o Centro Cultural da Justiça Federal no Rio de Janeiro, não é isso? O Centro Cultural da Justiça Federal,
que funciona no antigo prédio do Supremo Tribunal Federal, um edifício histórico muito bonito, e que a sua manutenção, digamos assim, era feita por servidores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que eram deslocados para atender essa demanda específica. Então, recentemente foram criados cargos para isto, liberando aqueles servidores para voltar ao Tribunal Regional Federal. Esse projeto é importante porque ele atende também a um ponto que é de interesse da nossa gestão, que é o da preservação da memória da Justiça Federal. A Justiça Federal tem uma história rica e da qual faz parte a JUF, que neste ano completa 40 anos. E aí nós temos um projeto todo de valorizar essa memória como parte também integrante da valorização da magistratura federal, e esse projeto veio em boa hora para atender a esse reclamo. Presidente, outra questão importante que ainda está em tramitação no Congresso Nacional e que vai refletir positivamente na vida da população e também para a magistratura é a criação dos novos tribunais regionais federais e, sobretudo, a ampliação do número de desembargadores dos tribunais já existentes, não é isso? É isso, nós temos duas frentes aí de trabalho. Uma é a da criação de novos tribunais, já temos a PEC 544, tramitando na Câmara dos Deputados, aguardando votação, aguardando inclusão na ordem do dia no plenário, e temos a necessidade de ampliação de tribunais. Essa ampliação ainda se encontra no Superior Tribunal de Justiça. Houve a sessão de votação da proposta, mas um pedido de vista do ministro João Otávio de Noronha fez com que não fosse concluída essa votação ainda. Mas nós temos certeza de que isso acontecerá no decorrer deste ano, e serão criados novos cargos, que, como disse antes, no caso das turmas recursais, a 2ª instância estava congestionada e a criação tende a levar a aceleração dos julgamentos. A mesma coisa vai acontecer na justiça ordinária, na federal, que é pela criação de novos cargos. Isso possibilitará que o congestionamento que hoje existe na 2ª instância diminua significativamente, com tendência a zerar. Presidente, então quer dizer que o resultado prático, tanto da ampliação quanto da criação dos novos TRFs, já de imediato, é a agilidade da tramitação dos processos, sobretudo na 2ª instância, onde hoje param milhares de processos, milhões de processos que estão lá represados pela falta de condição material, seria isso? É isso. Hoje há tribunais mais congestionados do que outros, mas a ampliação da 2ª instância é fundamental para que haja agilidade nisso. Hoje, para atender essa grande demanda, os tribunais se valem de convocações de juízes. E isso prejudica a 1ª instância. A proposta de ampliação que é necessária é que, havendo novos cargos, ampliando-se a 2ª instância, possa haver maior agilidade no julgamento, inclusive pela especialização de turmas nos tribunais, que hoje há uma demanda grande disso. Há tribunais que não têm, por exemplo, turmas especializadas em matéria criminal, e isso é de fundamental importância. Presidente, infelizmente nós estamos chegando ao fim do nosso programa e eu não poderia deixar de perguntar sobre uma das suas promessas ainda de campanha de retomar um trabalho que a JUF fazia e ampliar também esse trabalho ligado às questões sociais, um trabalho mais voltado para a sociedade brasileira. Como é que o senhor pretende fazer isso? Nós já temos diversas ideias em vista. É fundamental que haja essa participação da magistratura federal em projetos de interesse da sociedade. Já conversei com diversos setores do poder público e também no âmbito privado, para formarmos parcerias que visem a trabalhar os juízes e mostrar à sociedade que os juízes têm sua responsabilidade social, têm interesse em participar ativamente de projetos que gerem ganhos para a sociedade. Ok, eu conversei aqui com o novo presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Nino Oliveira Toldo. Presidente, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Justiça para Todos e espero recebê-lo aqui outras vezes e desejo muito sucesso ao longo de sua gestão. Obrigado, Samuel, obrigado a todos e estaria aqui sempre que convocado. É um prazer estar aqui. Obrigado.
E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.